Nossa live aí a respeito de restauração interior, tá bom? Então hoje aí nessa terça-feira abençoada, essa noite que pelo menos no Distrito Federal é aquele ventinho, aquele friozinho, não sei qual é a região que você está, até porque a gente colocou aí em alguns grupos que atingem outras cidades para que a palavra chegue até estas pessoas, tá bom? Então olha só, hoje a gente não vai se alongar e depois aquelas pessoas que porventura colocarem algum tipo de pergunta ou contribuição aí dentro do assunto pelo chat, a gente vai estar depois teclando, tá? Senão acaba perdendo o foco aqui da mensagem, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Olha só, eu quero dizer para você que a restauração interior ela é muito interessante e ela é necessária nas nossas vidas por vários fatores. Não só aquilo que ocorre hoje na atualidade. Talvez você com o coração magoado, frustrado, decepcionado, alguma coisa que ocorreu na tua vida sentimental, emocional, e isso aí certamente traz abalo, não só nas emoções, mas traz inclusive abalo de forma física e pode muitas vezes, aí é que está também o grande perigo, estar bloqueando a sua vida espiritual. Eu sou o pastor Eduardo, para quem não me conhece, além de pastor, Deus me chamou em 2004 para o pastoreio. Eu também sou especialista em análise comportamental, psicanálise, terapia cognitiva, tudo isso debaixo de estudo, faculdade, mas o principal, orientação do Espírito Santo. E se você me perguntar qual foi o motivo da minha jornada nesta caminhada, conhecer o ser humano. Porque o nosso Deus coloca sobre a vida pastoral o conhecimento dele, intimidade, o espiritual, as escrituras, isso é o principal, é o primeiro, mas também que a gente conheça o ser humano. Então o pastor deve conhecer o estado da ovelha, e quando se fala o estado da ovelha, aqueles que podem, é bom se aprofundar no conhecimento, que inclusive vai lidar aí no âmbito dos relacionamentos, tá bom? Então olha só, nessa jornada aí que a gente vai fazer aí uma live hoje, outra live semana que vem, e a gente tem mais 2 ou 3 lives programadas para que depois, aos moradores da cidade do Gama, Distrito Federal, a gente escolha aí um curso de uma das lives que a gente está fazendo, para fazer um curso aí semipresencial e gratuito, tá bom? Lá na cidade do Gama, Distrito Federal. Falo lá, porque eu não estou na cidade do Gama, tá bom? Mas a gente está pastoreando no Gama, então por isso ainda falo lá. Deixa eu te falar uma coisa aqui, neste momento. A vida emocional, ela faz parte do ser humano, inclusive desde o ventre, tá? Talvez você já fale assim, vem falar aí de regressão. Nada de regressão. Mas, no conhecimento do ser humano, nós temos redes neurais. Essas redes neurais, elas trabalham com informações o tempo todo. E essas informações, elas não são adquiridas somente por aquilo que a pessoa escuta, por aquilo que a pessoa acredita, ou por aquilo que a pessoa fala. Não. A pessoa também passa a ter uma comunicação neural pelas suas experiências. E essas experiências, elas entram no caminho chamado percepção. E óbvio que nem todo ser humano vai ter aí uma questão ou condição de visualizar como é que foi a gestação da senhora, sua mãe, na época que você estava ali dentro da barriga da mamãe. Mas a gente deve também pincelar sobre isso, tá bom? Qual é a pincelada? Aqueles que já têm um conhecimento sobre como é que foi a gravidez, possa ser que nesse período lhe dê algumas respostas de como é
que você corresponde hoje em algumas áreas da sua vida emocional. Então há algumas pessoas que têm conhecimento a respeito de que tenha passado a sua mãe um tipo de gravidez, vamos colocar aqui estressante. Então, se porventura a criança teve uma percepção, então essa percepção daquilo que foi gerado de estresse, certamente vai ter alguns comandos dentro das suas redes neurais, tá bom? Mas eu não vou me adentrar nisso, até porque isso aqui vai fazer parte do curso aí presencial, caso ele seja ou escolhido por votação ali no Instagram, aqui no YouTube e no Facebook, a respeito do curso de março, tá bom? Então vai ser março e abril. Mas olha só, a gente vai falar aqui na live justamente do livro de Neemias. Por que a gente vai falar justamente do livro de Neemias? Porque algumas coisas interessantes ali ocorreram e a gente deve pincelar aqui no dia de hoje, tá bom? Justamente dentro de um planejamento de restauração. Aquela restauração que está relatada em Neemias, a Bíblia obviamente vai tratar ali da restauração dos muros. Então nós aqui vamos fazer uma simbologia, uma análise como a vida do homem, da mulher, no âmbito emocional, no âmbito do seu interior, a respeito de sua alma, sejam eles os muros. E aí, o templo, a gente vai fazer uma analogia com o espírito do ser humano. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta palavra de Jesus não é apenas no âmbito de adoração, mas nos traz aí um segredo, uma revelação, uma afirmação de que Deus ele é espírito. Então, eu tenho a concepção ou entendimento que o ser humano, então, ele é formado de corpo, alma e espírito. E esta alma, quando ela foi atacada no Jardim do Éden, por que ela foi atacada no Jardim do Éden? Ela foi atacada porque ali o inimigo observou que a brecha era no muro. E por que a brecha era no muro? Porque ali diante de um diálogo, e um diálogo onde foi um ataque espiritual, a Eva, ela caiu na cilada e ela então usou a sua vontade terrena de se igualar a Deus, não no requisito aí de uma modelagem espiritual, uma filiação, uma cópia do Pai prazerosa, não. A Eva, ela achou que ela seria independente e poderosa tanto quanto o nosso Deus. E esse ataque se deu na alma, se deu nos pensamentos, se deu na vontade. E isso aí, tudo que eu falei, vontade, pensamento, desejo, tomada de decisão, está na alma do ser humano. Então o ser humano ele vai tomar a sua decisão através daquilo que é processado na sua mente, que é o quartel-general da alma. A mente é o quartel-general da alma. Por isso que Provérbios, capítulo 4, verso 21, diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Este coração não é este órgão aqui que bombeia apenas, mas o coração se faz uma referência àquilo que nós estamos guardando, protegendo a mente ou não estamos. Então, observe que o ataque ele veio justamente para que os muros, dentro de uma analogia, usando o livro de Neemias, fossem derrubados. E uma vez que esses muros são derrubados, o templo é que vai ser atacado. E o templo, aqui numa analogia, é a minha vida espiritual, a sua vida espiritual. E outra coisa que você deve observar, entre o templo e a alma, entre o espírito e a alma, entre o templo e os muros, existe uma caminhada. Esta caminhada nós vamos chamar de entendimento. Então, quando o apóstolo Paulo ele orou por diversas igrejas para que se abrisse o entendimento, a inteligência espiritual, ele estava justamente
pedindo que aquele caminho ali fosse livre. Para quê? Para que a alma tivesse a compreensão daquilo que está sendo gerado no espírito. Então, a gente já vai separar aqui dois tipos de situações. Aquelas pessoas que são muito governadas pela sua alma, então significa que elas são governadas pelo muro. E as pessoas que são governadas pelo seu espírito, elas são governadas pelo templo, tá bom? São governadas pelo templo. E nesse governo do templo, o que eu quero dizer para você? Existe a pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhar no espírito do ser humano. Então, usando essa analogia, eu posso dizer que o Espírito Santo, ele vai trabalhar aí no templo. Por isso aí vocês somos templo. Morada do Pai, morada do Espírito Santo. Então, nós recorrente nos denominamos templo do Espírito Santo, e biblicamente está correto, somos templo. Então, olha só, este templo é a minha vida, a sua vida espiritual. E essa vida espiritual, muitas vezes ela é atacada porque os muros, a nossa alma está em muitos pontos com vulnerabilidade, está derrubado, existem buracos, existem brechas, e a restauração interior, ela vai estar à luz das Escrituras Sagradas, direcionada pelo Espírito Santo, ajustando esses muros. E esses muros, nós vamos ter conhecimento justamente com as áreas que a gente vai lidar aí de conhecimento, que é trago pelo nosso Pai e aprendido com algumas ferramentas, tá bom? Uma delas que eu disse aqui, ó, aquelas pessoas que porventura enfrentaram alguma situação aí já desde o ventre da mãe, tá? Não é regressão, ok? E nem haverá regressão, porque não é possível uma regressão. Só existe talvez um pensamento voltado no tempo dentro daquilo que o seu consciente consegue alcançar. Então, por exemplo, talvez você carregue uma mágoa aí de 2, 3 anos. Então, muitas vezes o teu pensamento vai voltar aí 2, 3 anos a uma situação para que você libere o perdão. Então, olha só, a gente já tem duas situações aqui que podem ser abertura de muros, que podem ser muros que precisam ser restaurados e reconstruídos. Então, para você ir compreendendo, quando eu falo a respeito do muro, a gente está falando da alma, ok? Fazendo uma analogia aí ao livro de Neemias. Estou, inclusive, nesses primeiros minutos, e talvez nem abra aqui, mas depois você vai ler com tranquilidade, principalmente capítulo 1, aí falando a respeito do início ali da missão de Neemias, tá bom? De restaurar os muros. Então, olha só, os muros fazem uma analogia à minha alma, à sua alma. Então, se todos os muros estão derrubados, certamente o templo está correndo perigo. Se a metade do muro está derrubada, o templo pode ser atacado. Pastor, o templo é o Espírito Santo? Não, eu e você somos o templo, nós. E enquanto estamos aqui na terra, nós temos um corpo corruptível. Então esse corpo corruptível, ele pode sofrer ataque, ele pode sofrer dano, ele pode enfrentar vários problemas, tá? Então, a nossa alma, como eu disse anteriormente, ela tem aí um caminho que é chamado entendimento, para que compreenda. Então, eu vou te dar um exemplo claro aqui. Deus, ele fala dentro do teu espírito. Você vai compreender humanamente falando, se você tiver o entendimento, se dentro de si você entender, você compreender a voz de Deus, você chegar a uma clareza, e esta clareza é o entendimento, tá bom? Então esse entendimento é necessário inclusive para a oração. Você que de verdade quer passar por uma restauração à luz das Escrituras, que o Espírito Santo possa gerar algo novo na sua vida, em primeiro lugar você deve orar para que haja entendimento, tá bom? Então, quando eu mencionei aqui, olha só, a gente vai usar alguns exemplos. Vamos supor a pessoa muito ferida,
até do que eu citei aqui, descobre há 2, 3 anos que está carregando uma mágoa, uma raiz de amargura, que é citado nas Escrituras Sagradas, na carta aos Hebreus. Que essa raiz de amargura, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer um dano na vida dessa pessoa. É uma derrubada de muro, só você, à luz da orientação do Espírito Santo, lhe dando entendimento se isso aí foi algo que derrubou uma boa parte do seu muro, e se derrubou o seu muro, o ataque vai vir ali. Como é que esse ataque vem? Olha só, a Bíblia fala a respeito da raiz de amargura, quando justamente a pessoa vai ser privada da graça. E essa amargura, ela vai brotar e ela vai, inclusive, além de brotar, ela vai alcançar outras pessoas. Então, uma pessoa com o coração cheio de raiz de amargura, a pessoa não guarda amargura só para si. Esta pessoa vai levar amargura para outras vidas, para outras pessoas. E essas amarguras vão trazer danos, inclusive espirituais. Esses danos é o que eu estou falando aqui, que são os ataques no templo. O templo é a tua vida espiritual. O templo é o teu espírito. E nesse teu espírito, o Espírito Santo, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele não é destrutível. O Espírito Santo, inclusive, ele é invencível, mas a ação dele na sua vida, muitas vezes, vai estar limitado, porque quanto menos muro nós temos aqui na Terra, de forma aí, do que eu estou fazendo uma analogia, quanto menos muro, mais governo da alma a gente vai ter. E esse governo da alma, ele é desorganizado no âmbito do propósito de Deus. Como assim? Desorganizado. Ele é desorganizado porque, por exemplo, a mente humana, quando é a alma que governa, então é um carro que muitas vezes está sem freio e pisando no acelerador, pode bater no muro, pode bater em outro carro, pode atingir alguém, não é? E também pode passar ileso, poucas vezes. Mas olha só, este carro que está sem freio é uma alma no governo. E esta alma no governo, o que é que ela vai fazer? Ela não vai pensar com racionalidade quando precisa, e quando precisa tomar decisões assertivas, muitas vezes não toma, porque está uma bagunça. A alma não nasceu para governar a vida do homem. Quando eu digo a alma, é aquilo que parte do princípio 100% humano. Pensamento terreno, emoção humana, emoção terrena, sentimento humano, sentimento terreno. Pastor, mas tem sentimento que não é humano? Tem. Amor. A gente falou aqui, Jesus disse que Deus é espírito. E Deus também ele é amor. Então, amor é algo que transcende na vida espiritual. O amor genuíno. O amor genuíno, uma vez que transcende, ele então vai iluminar todos os muros. E há muitas pessoas feridas, porque no fundo, inclusive dentro de igreja, elas não acreditam que o amor de Deus é para com elas. Muitas pessoas não acreditam, falam da boca para fora. Mas no dia a dia, numa experiência, elas acreditam que Deus não as ama. Entende? Então, olha só, este amor, ele vem ali direto no templo. Mas, se os muros estão sendo atacados, vai haver um conflito. E nesse conflito, aquele amor que transcende do Pai, que é para alcançar as áreas da vida da pessoa, não alcança. É por conta do poder de Deus que é ilimitado? Jamais. O poder de Deus é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso. Mas a alma, ela derruba os muros, e muitas vezes esses muros se transformam em entulhos. E esses entulhos, o que é que eles vão fazer? Eles vão obstruir justamente aquilo que Deus tem. E aquilo que Deus tem é o que é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E só pode nascer do Espírito, tá bom? Então essa analogia é para que a gente vá compreendendo e a gente vá
assimilando, tá bom? A respeito da restauração. Então, olha só, para a gente não ser muito longo hoje na live, até porque eu tenho que verificar as pessoas que estão assistindo, e hoje, infelizmente, tem pessoas que querem aqueles videozinhos curtinhos e eu preciso atingir o máximo de pessoas, mas também levando qualidade de palavra sobre a live, tá? Então, olha só, primeira coisa que vai fazer hoje, orar por entendimento espiritual. Segunda coisa que você vai fazer hoje, verificar o seu coração, agora que a mente, meu coração, como é que estão meus pensamentos? Quando eu lembro de algo que me feriram, como é que eu correspondo a isso daqui? E essa minha resposta a isso daí é que vai ser problemático ou não, tá? Então, é essa proteção que se refere lá em Provérbios 4, 23, sobre que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, para mim guardar meu coração meu coração está limpo, então eu liberei perdão. Olha, minha mãe teve uma gravidez difícil, mas eu tive uma transformação na minha vida, que inclusive é falado em Romanos capítulo 12, verso 2. Então, eu já me conheço, e as respostas que eu dava, que estavam muitas vezes ali no meu DNA, na minha formação, eu consigo responder hoje diferente. Eu vou te dar um exemplo sobre isso aqui, ó. Eu já lidei, inclusive, com pessoas que tiveram aí grandes problemas de rejeição. Por conta de quê? Porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou, porque a mãe teve uma tentativa, 2 tentativas, 3 tentativas de aborto e, pela graça do nosso Deus, não conseguiu ter sucesso. Então talvez eu esteja falando até com você que sabe dessa história da sua vida, que passou aí por um âmbito de rejeição tão forte, que você enfrentou rejeições de forma tão severa, que isso está entranhado na sua vida. E talvez você tenha descoberto isso aí há pouco tempo, há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano. Então, se você enfrenta isso, isso daí entrou nas suas redes neurais. Por conta de quê? Por conta de percepção, tá bom? Mas isso aí a gente só consegue aprofundar no curso, tá bom? No curso que é gratuito, para que a pessoa, inclusive, não fale assim, olha aí, tá fazendo a live já para vender curso. Inclusive é a minha profissão, porque sou professor, sou gestor de polo, tenho cursos, mas esse daqui a gente vai estar dando gratuito para trabalhar a sua vida, porque Deus está trabalhando de forma generosa para alcançar você através de conhecimentos bíblicos que são dados de graça, ok? E conhecimentos que foram adquiridos como vida profissional, que também estou disponibilizando para você um pouquinho nessa live e depois em março e abril, se for escolhido esse tema, nós vamos dar o curso semipresencial, dia de segunda-feira, a partir das 20 horas, no Gama Oeste, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.